A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindos aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Quer pelo canal do ex-protestante Fábio Pentecoste, quer pelo canal Apologética Católica e Debate, sempre trazendo a doutrina da igreja, mostrando pelas sagradas escrituras. O feito desses dois canais é mostrar a verdade da doutrina católica, provando pelas escrituras sagradas, mostrando que é um livro, apenas um livro, da Santa Mãe Igreja, fundada por Cristo. E esse vídeo eu já prometi trazer há muito tempo e não trouxe, eu quero trazer esse vídeo hoje. Hoje você vai ver. Você vai ver, você vai tirar todas as suas dúvidas. Hoje é a explicação correta desse texto aqui. Mas lá embaixo você está vendo, contribua com esse apostolado, pix, tabira634@gmail.com. A nossa chave pix é a maneira de você contribuir com esse apostolado, porque você tem essas apologéticas de graça, porque você tem sempre mantido, não é? Tudo isso tem um custo, tudo isso aqui custa dinheiro. Então vocês têm mantido essa obra no ar, não é? Aplicativos, muitas pessoas vão usar os aplicativos e não conseguem usar porque os aplicativos, muitos deles têm que pagarem, não é? O ano passado o outro celular era ruim, eu tive que comprar uma câmera no Play Store. O outro celular que eu tinha, ele não era bom, então eu tinha que comprar câmeras, né? Câmeras de alta definição para poder trazer vídeo com qualidade para vocês, não é? Então, isso foi graças ao que? Às ajudas de vocês. Esses aparelhos, esses microfones, né? Tive muitas das vezes interar com a ajuda de vocês que não dava para comprar, porque muitas pessoas não contribuem. Acha que a gente tá brincando aqui, né? Olha, mas um cara semelhante aí ao protestantismo que vai pedindo ajuda. Não é semelhante ao protestantismo, porque o protestantismo diz, se você não der, você vai para os quentes do inferno. Aqui não, que ninguém é obrigado a dar nada. Só se pede por caridade. Se a caridade de Deus tocar o teu coração, tive com fome, me deste de comer, com sede de beber, então você nos ajude. Tá lá o Pix. Tá no nome da minha esposa Maria Juliana. Porque esse texto aqui, hermeneuticamente, é muito usado pela Igreja Católica para dizer, para ensinar que não pode se dar louvor fora dela. Só que muitos pegam esse versículo, até o protestantismo, para se usar de uma maneira deturpada. Então nós vamos hoje desbancar isso aqui. Irmão, faz o que você está falando? Versículo 21 de amarelo. A ele seja dado glória. Esqueça o like. A ele seja dado glória na igreja. Porque, meus irmãos, diz que para dar uma glória ao Senhor tem que ser na igreja. Em Cristo. Veja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Por todas as gerações de eternidade, amém. Quer dizer, que amém quer dizer, está selado, toda eternidade. Quer dizer que essa igreja ela está ligada à eternidade. Tudo que tu ligar na terra, na fundação dessa igreja, Jesus disse a Pedro, eu te darei as chaves do reino, e tudo que tu ligar aqui na terra será ligado no céu, porque essa igreja liga você ao céu. Mateus capítulo 16, versículo 19, é assim que está escrito. Por isso diz por toda a eternidade, né? Amém. Então se dá glória a Jesus, aquelas glórias que os protestantes dizem assim, dá um glória aí, irmão, a glória, não é isso não, isso não tem nada a ver. Como que você dá glória a Deus? Eu vou te falar como você dá a verdadeira glória a Deus. Quando você faz um exame de consciência, como é que Paulo ensina a dar glória a Deus? Como é que Jesus ensina a dar glória a Deus? Jesus diz, Pai, glorifica teu filho. Pai, glorifica teu filho. O que é que todos escutam? O que é que todos escutam? O que é que todos escutam? Eu já tenho glorificado e tornarei a glorificá-lo.
Alguém escutou o pai dizendo: glória meu filho, aleluia, glória meu filho? Não. Qual foi a maneira que o pai glorificou o filho? Pai, se possível for, não passar por mim este cálice, então que eu beba dele, na cruz do Calvário, no sofrimento, nos escarros e zombarias, bebendo fel misturado com vinagre. Essa foi a glória. Uma das glórias. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único. João 3 diz isso. Deus amou tanto o mundo, veja a maneira que Deus glorifica o seu Filho. Na ressurreição de Lázaro, é outra maneira que o Pai glorifica o Filho. No batismo, em que põe a minha afeição, e na transfiguração demonstrada a glória para Pedro, Tiago e João, com os santos e a Trindade. Meu filho amado, ouvi em quem põe toda a minha afeição. Esta é a glória. Não é abrir a boca, aleluia, a glória a Deus. Não, isso aí não é nada. Isso aí é coisas, são blasfêmias, e o segundo mandamento veterotestamentário sendo tomado em vão. Não passa disso. Por isso, meus irmãos, se diz: a ele seja dado glória na igreja. Como se dá glória na igreja? Quando São Paulo ensina na Eucaristia. Como se dá glória na igreja? Quando o Senhor Jesus ensina essa negócio de Cafarnaum. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Essa é a maneira de dar glória a Deus. João 6,51. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. A vida eterna é o quê? A glória. Essa é a maneira de se dar glória ao Senhor. Entende? Como se dá glória ao Senhor fazendo exame de consciência. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Examine os homens a si mesmos, assim como deste pão e bebe deste cálice, desse cálice, porque quem come indignamente o corpo do Senhor será culpado do sangue do corpo do Senhor. Então, quando nós buscamos a confissão para lavar os nossos pecados, nós estamos dando glória a Deus. A maior glória que nós damos a Deus é aquilo que o Apocalipse diz: felizes os convidados para ser do Senhor as núpcias do Cordeiro. Quando você vai à Santa Missa, que você está em comunhão com o altar e você recebe o Senhor em ação de graças, é a maior glória que nós podemos dar a Deus. É o culto da glória divina. Quando nós recebemos Jesus Cristo na Eucaristia: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, cearemos juntos. Essa é a comunhão, essa é as núpcias da esposa com o esposo. Então, é óbvio que a Sagrada Escritura está dizendo aqui que não se pode dar essa glória, não se pode fazer isso, não se pode fora da igreja fundada por Cristo. Quando nós fazemos isso fora da igreja fundada por Cristo, por igrejas falsas, né, igrejas católicas que são falsas, igreja católica brasileira, igreja episcopal carismática, igreja anglicana, que são semelhanças, igrejas ortodoxas falsas, semelhanças da igreja católica, então nós estamos fazendo isso tudo errado. Os sacramentos começam por aí. Os sacramentos são a maneira de dar glória a Deus. Porque os sacramentos mostram a glória de Deus, nos dá acesso à glória de Deus, que é a vida eterna. Por isso diz, não pode se dar glória, para se dar glória, essa glória, tudo isso tem que ser dentro da igreja. Veja, dentro da igreja está o crucificado, da única igreja de Jesus Cristo crucificado. Paulo disse: eu não me glorio em outra coisa a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E onde é que se tem a adoração da Santa Cruz? Na sexta-feira da paixão? Na igreja. Então não se pode fora dessa igreja fazer isso. Isso é a glória. Glória não é dizer, repito, aleluia, a glória ao Senhor. Isso não é glória. São blasfêmias e injúrias feitas por hereges, tomando segundo o nome do Senhor em vão. Não é assim. Ah, mas é confessando com a boca. Sim, é confessando com a boca. Que maneira confessamos com a boca? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Está falando da profissão de fé em Romanos. Então, meus irmãos, não se pode dar glória ao Senhor fora da igreja. Eu quero refutar aqui muitos que trazem dizer, essa igreja que está falando aqui está fazendo referência aos tijolos. Não está fazendo referência aos tijolos, está fazendo referência ao corpo místico de Cristo, igreja, corpo místico do Senhor.
A igreja do Senhor, não se tem salvação fora dela. Está claro aqui. Vamos pegar os 2 versículos anteriores, olha só. Para você entender isso. De roxo aqui, versículo 19. Isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo o conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Azul agora, o 20, versículo 20. Aquele que pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos, para podermos chegar a esse veredito. Mas se você pega o 18 está mais explicado do que um galo cantando, veja só. Que é amarelinho, a fim de que possais com todos os cristãos. Quantos cristãos existia na época? Só existia um só corpo. São Paulo, 1 Coríntios 10, 17. Embora sendo muitos, há um só corpo, uma só igreja. Todos nós pertencemos a essa única igreja porque todos nós comungamos do único pão da Eucaristia. Então, veja só. A fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, ou seja, o tamanho da universalidade e o comprimento e a altura e a profundidade dessa igreja. De qual? Disso aqui, ó. Ó, versículo 21. Que profundidade, gerações. Por todas as gerações, porque por todas as gerações, porque ela é universal. Católico significa universal. Meus irmãos, para dar glória ao Senhor. E nós vemos o culto de ação de graças divino dentro dessa igreja. Tem que pertencer a essa igreja para poder as obras de fé ser verdadeiras. E Jesus, sabendo, ele é Senhor, ele mesmo disse isso, os que se convertiam tinham que se unir a essa igreja, porque senão queriam fazer qualquer ato de fé fora dela, era em vão. Segundo mandamento, tomando o nome de Deus em vão. Quer ver isso? Olha, isso não era. Repara para isso. Unidos de coração, Atos 2, está vendo lá em cima, Atos 2, 46. Unidos de coração frequentava todos os dias o templo. Esse templo era o templo judaico para evangelizar os judeus. E todos os dias também, aqui a aplicativo Ave Maria tem um ponto, mas era todos os dias também, diz. E todos os dias você pega na Bíblia da Doutrina Santuária, todos os dias partir o pão nas casas. Isso é dar glória a Deus. Isso é pertencer à glória do Senhor. Isso é a igreja verdadeira. Não é? E tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Olha o 47. Como que tem que dar glória a Deus, tem que estar na igreja verdadeira, olha o que Jesus fazia. Louvando a Deus, 47 agora. Louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros. O Senhor fazia o quê? O que era que Jesus fazia? Colocava outras pessoas nessa igreja. Colocava outras pessoas nessa igreja que estavam a caminho da salvação. Para cantar. Não existe salvação fora dessa igreja. Eles permaneciam, meus irmãos. Olha só. Presta atenção. Vida dos primeiros crentes. Aí, ó. 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Como que eu pertenço à verdadeira igreja? Como eu faço, irmão Fábio, para descobrir qual é a verdadeira igreja? Aqui tem sucessão apostólica, aqui veio dos apóstolos, una santa, católica e apostólica e mais nem outra. Veja o que era que eles faziam? Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, como nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Nas reuniões em comum, veja, essas reuniões eram para aprender a doutrina. As reuniões, aqui está, reuniões para o batismo, reuniões para a primeira comunhão, reuniões para o crisma. Reuniões para se estudar a doutrina da igreja. Reuniões do magistério. Isso inclui tudo que o Papa, quando reúne os bispos do mundo inteiro. Veja, nas reuniões em comum, na fração do pão, veja, na Eucaristia e nas orações.
nas orações da igreja, nas orações dos santos. Isso é pertencer à igreja verdadeira. É estar na igreja que Jesus Cristo fundou seu próprio corpo místico. Irmão Fábio, então fora dela, o que é que acontece fora dela? E se eu for fora dela? E como saber que eu sou fora dessa igreja fundada por Cristo? Fácil. Fácil, meus irmãos. Não tem como glorificar a Deus fora dessa igreja. Não existe. Não tem outra solução, não tem outro remédio. E o sol já está saindo aqui na minha cara. Veja aí. De amarelo aqui embaixo. Ó. Se recusar a ouvi-los, dizeio à igreja. E se recusar a ouvir a igreja, seja ele para ti, como é que é? Esses que recusam ouvir a igreja. Jesus disse, eis que vos envio. Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem ouve o magistério, está dando autoridade ao magistério dessa igreja. Está dando autoridade à igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem rejeita vocês, me rejeita. Quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Então tem como dar glória a Deus fora dessa igreja? Como disse, nós vimos em Efésios. Acabou de ver comigo em Efésios? Tem como? Não tem. Mas todas boas obras que seria um modo de glorificar a Deus, até quando se dá, diz provérbio, quando nós damos de comer ao pobre, emprestamos a Deus. Fora dessa igreja, tem como emprestar a Deus? Tem como glorificar a Deus por as obras? Não tem. Porque é o quê? Porque fora da igreja é o quê? Pagão e um publicano. E aí ele vai dizer para o magistério, versículo 18 aqui, ó. 18 aqui, ó. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Veja que está falando aqui de amarelo na igreja. Dos de fora da igreja, que são os pagãos, os apóstatas, e os que estão dentro da igreja. O que o magistério liga. Olha, junto com o líder, com o Papa. 19. Digo-vos ainda isto, se dois de vós, dois que é da igreja, os protestantes pegam esse versículo aqui para destacá-lo, arrancá-lo do contexto e dizer, onde tiver dois ou três reunidos, Jesus está, então pode criar a placa da igreja, pode fundar uma seita denominacional. Veja o tamanho da heresia, veja o tamanho do erro. Meus irmãos, o texto completo está falando dos filhos da igreja, de quem está dentro da igreja. Sabe que eles, protestantes, são esses aqui do amarelo, ó, pagãos, está fora da igreja, não ouve a igreja de Cristo. Né? Eles perseguem a igreja de Cristo, aqui sim são eles. Aqui fala hermeneuticamente da igreja, e o versículo 19 é a continuação dessa igreja. Veja, olha só, onde Jesus diz, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, por quê? Porque está fazendo menção as chaves dadas a Pedro e ao magistério. A autoridade dada a Pedro no capítulo 16, 19, eu darei as chaves dos reinos dos céus, tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Agora ele está dizendo ao magistério, igual disse em Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve. Aqui está, ó, aqui, ó. Então o 19 está ligado ao 18. Vai falar exatamente do que você viu. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões. Então, tudo que a igreja decidira, o céu concorda. Veja só, ó. Se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, conseguirão no meu Pai que está nos céus. Dois da igreja. Dois da igreja. O Papa. Por que dois? Que liga. O Papa tem as chaves. Mas o Papa dá autoridade à igreja também. O Papa dá autoridade à igreja, como o Papa deu a autoridade à Igreja Católica do Rito Maronita, do patriarca dessa igreja, desse rito da igreja, canonizar os santos da fé
do rito maronita. Quem deu isso? Foi o Papa. Então fala dois, porque um desses é o Papa e o outro é o magistério. Quando fala nesses dois, um é o Papa, Pedro, no caso aqui no contexto, desde o capítulo 16, a esse capítulo 18, que liga, e o outro é o magistério. Ou seja, tudo o que você tem que colocar em prática na sua vida para glorificar a Deus é colocar em prática o que o magistério da igreja nos ensina. Por isso diz que o Dei Verbum e o Catecismo diz que o magistério não está acima da palavra, mas a serviço dela, para servir dessa palavra, para traduzir para nós, para interpretar para nós. Perseveravam unidos na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos é desse magistério hierárquico. Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Como está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, guardai as tradições que de nós recebestes. Seja por carta nossa escrita, está referindo-se às cartas pastorais e católicas, seja por viva voz, tradição oral. E aí, o próprio São Paulo, na segunda carta a Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 16, vai mandar evitar esses que não guardam a tradição apostólica. Exatamente esses pagãos do versículo 17 do capítulo 18. Então não tem como dar glória a Deus, é em vão. É tudo em vão, fora dessa igreja. Por quê? Porque essa igreja ela é o quê? 1 de Timóteo 3,15, ela é coluna e sustentáculo da verdade. E aí o protestante ele não pode entender isso, porque ele caiu em heresia. Uma venda os cega, 2 Coríntios 3,16. Eles são cegos por um véu. Quando o véu acontece do véu cair por terra, como caiu dos meus olhos da minha esposa, então nós podemos enxergar a verdade. O protestantismo, lá no protestantismo, quando a gente vivia em mais de 10 seitas protestantes, em todas as seitas que nós chegávamos era unânime dizer, nós estamos à procura da verdade. Era como Apolo antes de se converter, estava à procura da verdade, era como Saulo antes de se converter. O protestantismo hoje é Saulo. O protestantismo hoje é Apolo antes de se converter. Quando se converte, a venda cai e assume na sua vida o verdadeiro Jesus. Porque não tem um Jesus verdadeiro fora do seu corpo místico. Não tem a cabeça de Jesus fora do seu corpo, é impossível, não tem. Colossenses 2,19. Os falsos profetas não estão unidos à cabeça porque não pertencem ao corpo, não são juntas do corpo. Não estão na igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é fácil distinguir. Mas claro de que isso não canta um calo. Pacata. Então, meus irmãos, eu trouxe essa apologética para mostrar para vocês como é que glorifica a Deus e como é que eu faço para pertencer à verdadeira igreja. Mostrei, está na doutrina dos apóstolos. Qual é a única igreja hoje que está na doutrina dos apóstolos que vem durante esses 2000 anos? Una, santa, católica e apostólica. E lhe digo mais, de todos os ritos da igreja, esses 23 ritos da igreja, o rito verdadeiro, mais verdadeiro, é o rito romano. Se você pega Paulo em Romanos 1:8, diz que a vossa fé será proclamada universalmente. Se você vê o próprio Pedro, o primeiro Papa, escrevendo de Roma, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, ele diz, a igreja escolhida que está em Roma, a igreja escolhida que está em Babilônia. Veja, falando da igreja de Roma, que ela é a escolhida. A igreja do rito romano é maior do que todos os outros ritos juntos. Para você ter uma ideia disso, fazer menção disso. Então, repare que é fácil distinguir. A igreja escolhida que está em Babilônia, é o Papa dizendo isso. A igreja escolhida que está em Roma vos sauda. Santo Inácio escrevendo a igreja de Roma, ele diz, eu não tenho nada que te ensinar. Olha o que Santo Inácio vai dizer para a igreja de Roma, eu não tenho nada que te ensinar, eu é que tenho que aprender contigo. Santo Inácio, doutor, um dos pais da igreja. Conhecedor, um vasto conhecimento. Olha o que Santo Inácio vem dizer. Ele que diz, escrevendo aos cristãos de Esmirna,
que a igreja é católica, ele diz: aonde está a igreja católica, está Jesus Cristo, onde está Jesus Cristo, está a Eucaristia, sua carne e seu sangue. Pácata. Eu li todos os escritos de Santo Inácio, de São Clemente Romano, o quarto Papa da igreja, de São Policarpo, conheço tudo. Então, meus irmãos, possamos compreender isso, entender isso, a integridade hermenêutica da doutrina fundada por Cristo, da igreja fundada por Cristo, que é seu corpo místico. A igreja é seu corpo místico. Então o véu só cai quando nós enxergamos que essa é a igreja verdadeira e que eu tenho que pertencer a essa igreja verdadeira, porque sem os sacramentos dessa igreja não tem como eu entrar no céu. A sabedoria edificou sua casa, nela talhou 7 colunas, Provérbios capítulo 9, versículo 1. Jesus fundou sua igreja, nela colocou os 7 sacramentos. Está lá os 7 sacramentos nos evangelhos. Está os 7 sacramentos em Atos. Está os 7 sacramentos nas 13 cartas pastorais. Está os 7 sacramentos na Epístola aos Hebreus. Está os 7 sacramentos nas 7 cartas católicas. Está os 7 sacramentos no livro do Apocalipse. E mostro eles lá no Antigo Testamento, quando eles ainda não eram sacramentos. Eles são transformados em sacramentos na nova e eterna aliança. Na igreja de Cristo. Mas claro de que isso não canta um galo. Lembrando que esses vídeos é só para católico, para doutrinar os católicos. Se algum irmão protestante quer seguir, siga sem ofender, recebendo. Irmão Fábio, eu estou aqui, eu estou aprendendo contigo. Eu já cansei das mentiras protestantes. Você é um exemplo para nós, porque você também viveu nas mentiras protestantes e você foi buscando até chegar a esse vasto conhecimento que você tem hoje. Eu também quero conhecer como você conheceu e pertencer à Igreja de Cristo. Lembrando que tem um irmão aqui, inscrito nesse canal, que está fazendo isso. Toda a sua família foi conquistada pelas heresias. Uma parte dela é das testemunhas de Jeová e outra parte delas pertence aos adventistas. Esse nosso irmão disse que cansou de tanta mentira, tanto das partes da testemunha de Jeová como da parte dos adventistas, muitas mentiras. E ele estudou muitas igrejas, ele falou: estudei muitas igrejas e tudo tem a mesma conclusão. Protestantes, mentirosas, falsas. Nenhuma condiz com a Sagrada Escritura e com a doutrina da igreja bíblica. Aí ele disse: desde então, irmão Fábio, eu passei a te escutar. E por essas apologéticas que você traz, cada vez mais eu estou me convencendo. Olha o que esse irmão disse. Eu estou me convencendo que a igreja católica é, sim, a verdadeira. Veja que esse irmão, ele é inscrito nos 2 canais. Nesse canal aqui, que você está me vendo aqui, o canal do Ex-Protestante Fábio Pentecoste, como também no canal Apologética Católicas e Debates, acompanhando as nossas apologéticas. Se quer ser como esse irmão, que é protestante e está se convertendo à Igreja de Cristo, venha para cá acompanhar. Eu não faço esses vídeos para estar aqui perseguindo protestante, não. Eu estou falando a verdade da fé da nossa igreja, da igreja fundada por Cristo. E ponto. Quer acompanhar como ele, acompanhe aqui, sem estar maltratando, sem estar perseguindo pelos comentários. Acompanhe com simplicidade e com amor no coração. Assim, você pode acompanhar. Agora, você vir conversar besteira nesse comentário, já vou bloquear. E se persistir, denuncio ao YouTube e pronto. Como já fiz com muitos. Então, meus irmãos, não esqueça aquele like, se inscreva nos nossos canais. Lá embaixo, mais uma vez, lembrando, contribua com esse apostolado. Pix da beira 674@gmail.com. Ajude, que é você, a sua ajuda que faz manter essa obra no ar, porque tudo isso tem um custo. Né? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vere.